Então a gente vai ver um exemplo agora para introduzir esses conceitos, essas ideias da máquina de Turing como reconhecedora de linguagem. A gente continua falando sobre linguagens, palavras e reconhecimento, né? Se aceita ou não aceita. Vamos ver aqui a nossa primeira linguagem, L1. Ela vai ser a linguagem das palavras compostas por W, cerquilha W, onde W é qualquer palavra do alfabeto 0 e 1. Percebam que a nossa palavra ela é uma repetição, então você escreve W, depois tem a cerquilha, e aí você escreve W de novo. Como reconhecer isso? Pensando lá no nosso autômato de estados finitos, se a palavra é muito longa, não dá para escrever um autômato de estados finitos que vai processar qualquer palavra, porque o número de estados é finito. No caso da pilha, a gente não consegue reconhecer WW, porque o acesso à pilha depois ele é invertido, né? A gente viu nos exemplos de autômato de pilha era WWR, porque na forma como a gente colocava na pilha, a gente tirava no sentido contrário. Só que não dá para fazer um autômato de pilha para reconhecer essa linguagem L1. É fácil mostrar pelo lema do bombeamento para as linguagens livres de contexto, que não dá para reconhecer essa linguagem. A gente tem aqui um exemplo de uma palavra, eu vou chamar aqui uma palavra de X, né, já que W, para não confundir com esse W daqui. Então, X é uma palavra de L1. Percebam que aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma palavra W, e essa palavra W ela se repete do lado direito. No meio, a gente tem cerquilha, que é um símbolo especial apenas, e do lado direito, a gente tem o símbolo em branco, então quer dizer que todo o resto da nossa fita está em branco, do lado direito. Eu já estou colocando aqui a ideia de como que uma palavra ela vai ser escrita na nossa fita e como que a gente pode, então, reconhecer essa palavra aqui. A gente não pode memorizar a palavra W para depois reconhecer a segunda palavra W. Então, não existe uma forma de memorizar essa primeira parte e depois ver se a segunda parte é igual. A gente está acostumado a fazer isso em linguagem de programação. Se a gente fosse fazer um reconhecimento para essas palavras, a gente provavelmente copiaria isso aqui em uma string e depois compararia com a segunda. No nosso modelo de máquina de Turing, não é permitido fazer esse tipo de memorização. A gente só tem a fita, a gente tem as possibilidades de movimentação no cursor e os estados do controle de estados finitos. Tudo bem, mas o que a gente tem, então? A gente pode percorrer essa palavra que está na fita com o nosso cursor. O cursor está marcando aqui, né, que ele está na posição inicial. Tem essa setinha para indicar que o cursor está aqui. A gente pode andar com o cursor até essa segunda parte, e se a gente viu um zero aqui, a gente espera ver um zero aqui também, e a gente vai poder marcar esse zero que a gente viu à direita, se ele for igual ao zero da esquerda. Então, seguindo aqui o slide, é permitido andar com o cursor na fita, é permitido também escrever na fita, então a gente fala aqui, ó, vou deixar marcas sobre a fita. Então a gente já começa a ter uma ideia. Eu posso deixar um X aqui, andar com o cursor até aqui e fazer um X. Como que eu sei até onde andar? Porque é depois do cerquilha. Aí eu volto com o cursor para cá, agora eu vi o 1. Então marco um X aqui, ando com o cursor até o cerquilha, ignoro todos os X que vão vir depois do cerquilha e tem que vir um 1 depois. Veio 1, eu marco, volto para cá de novo, então vou usar outra cor. Vejo que é um 1 aqui, ando com o cursor de novo para cá, é 1 também, marco, e aí eu vou continuar fazendo isso. Então, essa ideia aqui é o que a gente vai chamar de uma estratégia de zigue-zaguear na fita e alterando os valores da nossa palavra. Vamos fazer esse exemplo juntos aqui. Vocês vão perceber agora, daqui para frente no curso, que a ideia sempre, para uma máquina de Turing, é muito mais parecida com a ideia quando a gente vai fazer um algoritmo mesmo, então a gente vai pensar no passo a passo, lembrando que o que o modelo da máquina de Turing permite para a gente é apenas andar na fita e escrever os valores na fita. Certo? Então, com essa ideia que eu acabei de falar, eu vou propor aqui uma solução para esse problema, para identificar, no caso que eu chamei de W1, né? Se W1 pertence àquela linguagem L1, a linguagem L1 era aquela linguagem onde a gente tinha W, cerquilha W,
tal que W pertencia ao alfabeto binário. A ideia aqui é a gente, primeiro, identificar qual símbolo que é esse. Eu vou usar a cor azul quando for um 0. Se eu achei um 0, eu vou marcar como X. Então, eu posso escrever na minha fita um valor X. Poderia ser qualquer outro símbolo, mas eu preciso só saber que símbolo que eu estou escrevendo. E agora, o próximo passo vai ser andar com o cursor até encontrar o cerquilha. Então, eu vou andar com o meu cursor até encontrar o cerquilha, que está aqui. O cursor vai andar para a direita, e o primeiro 0 ou 1 que ele encontrar, ele para. Parou nesse 0, eu vim de um estado onde eu tinha enxergado um 0, e aqui é um 0 de novo, então eu marco como X. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar o meu cursor para a esquerda até encontrar, até passar do cerquilha, então cheguei no cerquilha. Agora eu ando para a esquerda até achar um X. Então, vou andar para a esquerda até achar um X. Quando eu achar um X, eu vou um para a direita. Quando eu andei agora nesse 1 para a direita, depois do X, eu encontrei o símbolo 1. Então, eu vou marcar um X rosinha aqui no símbolo 1. É o mesmo X, tá? Eu só estou mudando a cor para a gente poder acompanhar. Na verdade, eu não vou escolher o rosa, não. Eu vou escolher o laranja. Então, eu vou marcar o símbolo 1 e eu vou percorrer, então, a minha cadeia para a direita, até achar o cerquilha. O que o cerquilha indica para mim? Agora vai começar a segunda parte da sua palavra. Se a segunda parte da sua palavra, você está vindo de um símbolo 1 lido, agora você tem que encontrar um 1 depois dos X que já foram marcados. Então, eu ignoro esse X e venho para cá, achei o 1, marco ele como X também. Apago esse traço para a gente aqui, ficar mais simples. Vou andar para a esquerda, ignorando X, X, até que eu chego no cerquilha, vou andar para a esquerda, ignorando zeros e uns, até que eu chegue em um X. Quando eu chego em um X, eu ando um para a direita. Quando eu andei um para a direita, eu vejo que o símbolo que eu tenho atualmente é o símbolo 1, vou marcar ele como X, e mais uma vez eu vou andar para a direita até achar o cerquilha. Quando acho o cerquilha, eu vou andar para a direita ignorando X. Quando eu termino de ignorar o símbolo X, eu chego em um número, e ele tem que ser igual ao número que eu li ali atrás. Então, vou marcar com 1 aqui. E eu vou fazendo isso em toda a minha string, na minha fita, melhor dizendo, né? Então, eu vou voltar para cá, marcar um 0, vou para a direita, tenho que marcar um 0 também. Venho para cá, marco o 0, vou para a direita, tenho que marcar um 0 também. Vou para a esquerda, marco 0, vou para a direita, tenho que marcar um 0 também. Depois, no final, quando eu for para a esquerda e parar exatamente aqui com o meu cursor no cerquilha, é porque não dá mais para ir para a esquerda, porque só tem X. Nesse momento, eu ainda tenho que me preocupar para saber se não tem um número aqui. De repente, tinha um 0 aqui, e esse 0 não tem correspondente do lado esquerdo. Então, eu vou precisar andar para a direita, no último passo aí do meu algoritmo, até chegar em um símbolo em branco. Se eu chegar num símbolo em branco só lendo X, significa que sim, essa cadeia W1, ela pertence à minha linguagem L1. Aqui nos slides a gente tem essa exemplificação, então, ó, começamos aqui com o cursor na posição 0, essa posição foi atualizada para X, o cursor vai ser movimentado para a direita, até chegar nessa posição e atualizar para X, o cursor volta até o último X que ele marcou à esquerda, andam para a direita, atualiza isso aqui para X, vem até aqui, até chegar nessa posição, e ele vai atualizar também essa posição para X, e assim por diante, até que todo mundo daqui e todo mundo daqui esteja apenas com X nos seus valores, e a gente faz um último percurso para ver se não tem ninguém à direita. Se chegou num símbolo em branco, a nossa máquina vai aceitar a cadeia de entrada. Isso que a gente acabou de falar é uma ideia do algoritmo, né, de como que a gente faria um projeto para esse modelo de computação que é a máquina de Turing, onde a gente tem uma fita, escreve a cadeia, e eu quero verificar se a cadeia ela é do tipo W, cerquilha W. A gente vai mostrar aqui uma descrição, então, em alto nível, lembrando um pouco aquela ideia de pseudocódigo que a gente tinha quando a gente aprendia lá a programação, quando a gente vai ler a ideia de um algoritmo,
essa aqui vai ser a nossa descrição de alto nível da máquina de Turing que eu acabei de descrever. Toda descrição de máquina de Turing ela vai começar da seguinte forma. A gente vai ter que dizer assim, ó, sobre a cadeia W1. Por quê? Porque uma máquina de Turing ela sempre processa uma cadeia. A gente vai falar bastante disso na próxima aula, mas a gente vai ver que não importa o problema que a gente está resolvendo, a gente vai traduzir esse problema em formato de linguagens e aceita ou não aceita uma cadeia dessa linguagem. Tá? Então, é bem interessante, porque a gente está falando que a máquina de Turing ela resolve qualquer problema que o computador resolve, mas ela resolve no formato de reconhecimento ou não de uma linguagem. Vamos ver aqui, então, sobre a cadeia W1, que é essa cadeia que está aqui em cima. O primeiro passo definido nesse nosso algoritmo é faça uma varredura da fita para assegurar que W1 possui apenas um cerquilho. Então, eu vou andar na fita da esquerda para a direita e vou ver que tem um cerquilho aqui e vou até o final. Beleza, passou nesse primeiro teste. Se não tivesse passado, rejeita a cadeia. Então, a gente vai ver como escrever essa máquina em baixo nível depois, mas a ideia é que no primeiro passo, verifica se tem apenas um cerquilho na nossa cadeia. Depois, faça o zigue-zague, que foi isso que a gente acabou de mostrar na fita, para corresponder às posições nos dois lados da nossa cerquilha. E aí você vai marcando conforme os símbolos são verificados. Então, mais uma vez aqui, né? Faça o zigue-zague, marcou esse X, veio para o lado direito, marcou o X. Marcou agora o 1, né? Veio para o lado direito, marcou o 1. Veio para cá, outro 1. Marca aqui também. Agora é um 0. Marca os dois zeros daqui. Depois mais 0, né? Marca esse aqui e esse aqui. Certo. Então, acabou de fazer a correspondência entre todos os símbolos do lado esquerdo e do lado direito. E aí, quando todos os símbolos à esquerda tiverem sido marcados, não tem mais nenhum à esquerda do cerquilho para ser marcado, verifica se tem algum símbolo remanescente à direita, que foi o que a gente comentou, né? Podia ser que tinha alguém à direita, e aí não seria válida a cadeia. Então, você rejeitaria a cadeia, senão a resposta é aceite a cadeia. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de como escrever um pseudocódigo de uma máquina de Turing. Na próxima aula a gente vai mostrar que um pseudocódigo para uma máquina de Turing é o mesmo que um algoritmo que pode resolver qualquer problema que tem solução computacional. Então, essa descrição de alto nível ela vai esboçar a solução pela máquina de Turing sem muitos detalhes. E é claro, né, que nesse primeiro momento a gente precisa entender os detalhes para depois poder simplesmente usar os resultados. Então a gente vai ver agora em detalhes essa máquina de Turing, com notações formais, análogas àquelas que a gente viu ao longo do curso, quando a gente falava de autômatos finitos, autômatos de pilha. Então a gente vai mostrar o diagrama de estados, a gente vai falar que como a máquina é definida e tudo mais, parecido com o que a gente fez ao longo do nosso curso.